Era uma noite calma, como tantas outras. Eu estava no meu quarto, deitada na cama, perdida nos meus pensamentos. O som suave do chuveiro ligado no banheiro ao lado me dizia que meu tio estava tomando banho, algo que ele fazia todas as noites depois de um dia longo. Não dei muita atenção no começo, mas, de repente, uma sensação estranha começou a tomar conta da minha barriga. Não era aquele aperto comum antes de ir ao banheiro, mas algo diferente, algo que eu não sentia há muito tempo. Um formigamento, quase como se eu estivesse prestes a fazer algo emocionante. Levantei-me devagar da cama, incapaz de ignorar essa mistura esquisita de nervosismo e curiosidade. Sentia uma energia dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar. A casa estava silenciosa, exceto pelo barulho da água caindo no banheiro. Meus passos foram leves enquanto eu caminhava pelo corredor, tomando cuidado para não acordar ninguém. Minha mãe e minha irmã estavam dormindo profundamente, cada uma no seu quarto, alheias ao que estava prestes a acontecer. Cheguei à porta do banheiro e, quase sem pensar, minha mão encostou na maçaneta. Meu coração batia rápido no peito. Eu não sabia o que esperava encontrar do outro lado, mas uma parte de mim, mais ousada e menos racional, me empurrava para abrir a porta. Girei a maçaneta bem devagar, cuidando para não fazer barulho, e a porta se abriu só um pouquinho, o suficiente para deixar passar um fio de luz e o vapor que saía do banheiro. Lá, entre a cortina de vapor, estava meu tio, de costas, sob o chuveiro. A água escorria pela pele dele, e minha cabeça começou a me pregar peças. Será que eu deveria fechar a porta e fingir que nada aconteceu? Essa era a escolha sensata, a escolha certa, mas eu não consegui. Fiquei ali, olhando por alguns segundos a mais do que deveria, sentindo uma mistura de emoção e culpa. O que eu estava fazendo? Por que não conseguia desviar o olhar? Finalmente me forcei a fechar a porta com cuidado, sem fazer barulho, e voltei para o meu quarto, mas já não conseguia me concentrar em mais nada. A imagem do meu tio no chuveiro não saía da minha cabeça, e por mais que eu tentasse me distrair, aqueles pensamentos travessos voltavam. Não era normal pensar assim, mas naquele momento tudo parecia diferente. Deitei na cama de novo, mas o formigamento na barriga não ia embora. Na verdade, parecia ficar mais forte a cada segundo. Olhei para a porta, como se esperasse que algo ou alguém aparecesse, mas a casa continuava em silêncio. Minha cabeça estava cheia de pensamentos proibidos, e a única pessoa em quem eu conseguia pensar era meu tio. Era uma sensação estranha, mas também empolgante. Nunca tinha sentido algo assim antes, e uma parte de mim queria explorar essa sensação, mesmo sabendo que era errado. O silêncio da noite só aumentava meus pensamentos. Dava para ouvir o murmúrio baixo da televisão ligada na sala, onde meu tio costumava relaxar depois do banho. Decidi que não podia ficar ali deitada, deixando minha cabeça se encher de ideias que eu não controlava. Precisava fazer alguma coisa. Levantei de novo, dessa vez com mais decisão, e caminhei pro corredor. Passei pelo quarto da minha mãe. A porta estava fechada e as luzes apagadas, o que me garantia que ela estava dormindo profundamente. Me aproximei da porta do quarto da minha irmã, a caçula da família, e a abri só um pouquinho, só para ter certeza de que ela também estava dormindo. A luz fraca do abajur dela iluminava suavemente o quarto, mostrando ela dormindo embrulhada nos lençóis. Fechei a porta com cuidado e voltei pro corredor, meu coração batendo ainda mais rápido. Eu não sabia exatamente o que ia fazer, mas a adrenalina do momento me empurrava para frente. Desci as escadas, cada degrau ecoando na escuridão. Quando cheguei ao pé da escada, olhei ao redor. A casa estava completamente silenciosa, e o único som era o zumbido suave da televisão vindo da sala. Caminhei para lá, minha cabeça cheia de perguntas, mas com uma determinação que eu não explicava. Ao entrar na sala vi meu tio, sentado no sofá, assistindo TV. O cabelo dele ainda estava molhado do banho, e ele vestia um roupão. Quando me viu, levantou o olhar e sorriu, surpreso por me ver acordada àquela hora. "O que tu tá fazendo acordada?" perguntou com um tom amigável, mas com um toque de curiosidade na voz. Mordi o lábio, sem saber como responder de início. "Não conseguia dormir", disse finalmente, enquanto me aproximava lentamente dele. Meu tio me olhou com uma mistura de surpresa e interesse. Era como se ele percebesse que tinha algo a mais nas minhas palavras, algo que nem eu mesma sabia como explicar. "Tá tudo bem?" perguntou agora com um tom mais suave, como se tentasse entender o que se passava na minha cabeça.
Sentei do lado dele, sentindo o calor do corpo dele me envolver, e balancei a cabeça. Não conseguia dormir, repeti, tentando soar convincente. Ficamos em silêncio por uns minutos, e a tensão no ar era quase palpável. Minha cabeça continuava cheia de pensamentos confusos, mas uma parte de mim queria que aquele momento durasse mais um pouco. Meu tio seguia me observando, como se esperasse que eu dissesse algo. Finalmente foi ele quem quebrou o silêncio. Quer ver alguma coisa na TV? Perguntou, apontando para a tela, mas eu não estava interessada na televisão. Minha cabeça estava em outro lugar, e meus pensamentos eram intensos demais para me concentrar em algo tão simples como um programa de TV. Mordi o lábio de novo, meu coração disparado. Na verdade, queria te perguntar uma coisa, disse, quase num sussurro. Meu tio me olhou curioso, esperando a pergunta. Eu não sabia exatamente o que queria perguntar, mas as palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Tu já sentiu algo estranho por alguém próximo? A pergunta pegou ele desprevenido, e eu vi a expressão dele mudar um pouco. Ele não respondeu na hora, o que só aumentou a tensão na sala. Depois de uns segundos, ele finalmente falou. Como assim? Perguntou com cuidado, a voz ainda suave, mas agora com um toque de curiosidade. Senti minhas bochechas ficarem quentes, mas já não dava para parar. Tava pensando se tu já sentiu algo por alguém que não deveria, respondi, sem olhar diretamente nos olhos dele. O silêncio que veio depois das minhas palavras foi pesado. Meu tio ficou quieto, claramente surpreso com a minha pergunta.